encontrou lá na minha planilha de origem. Então, olha só, a ferramenta já é inteligente a esse ponto de me dizer justamente quais são os formatos das minhas informações que estão lá, né? Porém, vale sempre a pena dar uma olhada. Por exemplo, aqui o meu campo preço unitário, ele está como um campo numérico. É legal eu revisar isso aqui, porque, olha, é um preço unitário, eu estou falando de algo financeiro, né? É um valor financeiro, que eu vou tratar como moeda lá na frente. Se eu já vou tratar como moeda, vale a pena eu trocar aqui, já na minha origem de dados, que eu estou fazendo aqui o tratamento, né? Então eu posso vir aqui e reformatar como esse dado está sendo consumido. Eu vou vir aqui na moeda, então, por exemplo, e vou colocar aqui o BRL, que é o real brasileiro. Então, olha só, preço unitário já está no padrão correto. Assim como também a receita, né, que eu havia dito anteriormente. Legal. O meu conteúdo estando tratado aqui, fica mais fácil de eu trabalhar com ele mais para frente. Bem, basicamente a gente vai ver que quando ele faz a análise do seu conteúdo, ele traz esse conteúdo para cá, cada uma das colunas como uma dimensão ou uma métrica, tá? No passado, o Google trazia isso extremamente bem separadinho, né? O que era, por exemplo, monetário, que nem eu tenho aqui, ele já trazia automaticamente como uma métrica, tá? Hoje em dia ele traz mais geral, assim, como uma dimensão. Por quê? Você consegue tratar uma dimensão como se ela fosse uma métrica. Basicamente, para quem não está muito familiarizado com isso, você tem que pensar no seguinte: qualquer tipo de análise que você vai criar, ela precisa ter um dimensionamento e uma métrica. Eu gosto de falar de uma maneira simples para que a gente possa ter esse primeiro exemplo de que uma métrica pode ser um valor quantitativo, né? Então, quando eu estou falando, por exemplo, de uma moeda, é um valor que eu consigo contar. Então, uma moeda, duas moedas, três moedas e por aí em diante. Então, para vocês entenderem, né? Eu consigo dimensionar, por exemplo, a minha moeda vai ser dimensionada, esse meu valor de receita vai ser dimensionado mês a mês, né? Essa é a minha dimensão de mês a mês. A minha métrica, que é quantitativa, é minha moeda. No primeiro momento, eu sei que isso pode parecer confuso para quem não está muito familiarizado, mas quando a gente começa a colocar ali dentro do gráfico em si, dentro da nossa análise, fica muito mais fácil, tá? Então é só para vocês familiarizarem com esses termos, porque eu vou comentar sobre eles mais para frente, tá? De resto, aqui é o básico, tá? Fora isso, você consegue ainda adicionar campos diretamente aqui na sua origem de dados, na sua conexão. Isso te possibilita algumas coisas bem legais. Por exemplo, olha, digamos que na minha planilha de origem de dados eu tenho um dado cru aqui que eu preciso, ao trazer para cá, fazer um cálculo. Poxa, eu poderia fazer esse cálculo na minha origem? Poderia, fazer lá na minha base de dados, sem problema algum. Criar uma fórmula aqui na minha planilha e por aí em diante. Mas assim também eu consigo fazer este campo calculado, né, essa minha métrica calculada já direto aqui na minha origem também, simplesmente adicionando um campo, tá? Então é algo legal também que dá para fazer, mas aí a gente deixa mais para frente quando for um uso um pouquinho mais avançado, tá? Uma vez que você viu que a sua origem de dados está conectada aqui, já está no formato que você quer, clica aqui em criar relatório. Ele vai começar a criar aqui um relatório baseado nessa sua origem que você acabou de adicionar. Então, ó, você está prestes a adicionar dados a esse relatório. Aí ele me dá até aqui o nome da base que eu conectei. E ele me fala que com os editores de relatório é possível criar gráficos usando as novas fontes de dados, que é essa daqui de cima, tá? Bem como adicionar dimensões e métricas que ainda não estão incluídas no relatório. Então é aquilo que eu falei, você consegue criar campos aqui também. Ok, vou adicionar ao relatório. Numa primeira conexão, ele vai te criar aqui uma tabelinha meio que aleatória, só para mostrar que os seus dados estão conectados, tá? Então ele está carregando aqui, ele está interpretando os meus dados e já já ele carrega aqui minha tabelinha. Vamos entender um pouquinho do que foi feito então, só refazer aqui um pouco o caminho, tá? Abrimos o Data Studio. Aqui dentro, eu comecei criando uma origem de dados baseada na minha planilha, que já está no meu Google Drive. Depois, eu peguei e criei um relatório já baseado na origem de dados. Se você precisar revisitar esses conteúdos depois, você tem aqui no próprio menu uma aba de relatórios e outra aba que são as suas origens de dados, tá? Então você consegue gerenciar tudo por aqui também. Importantíssimo de frisar. Eu criei uma origem de dados, né, vinda de uma planilha. Eu consigo reaproveitar essa mesma origem para criar outros relatórios se eu quiser. Assim como também eu consigo, no mesmo relatório, utilizar várias outras origens de dados.